Fala, meus irmãos, a paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus da série Jesus. E antes de nós iniciarmos a mensagem, antes de passar a mensagem do dia de hoje, já quero orar, tá? Com você hoje. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, pelas coisas que o Senhor fez a fazer nas nossas vidas ainda, Deus. Que até que o Senhor nos ajudou, continue nos abençoando, dando vitória, dando sabedoria, Deus, conhecimento, nos ajudando, Deus, que nós precisamos, Deus. Livra de todo mal, Deus, perdoe nossos pecados, que nós somos falhos, e nos dê vitória, não só hoje, Deus, mas essa semana, Deus, e sempre. Que venha ocorrer tudo conforme a tua vontade, que nós venha a ter discernimento, Deus, das coisas que nós estamos fazendo, Deus, que nós venhamos fazer as coisas certas, as coisas corretas. Venha agradar o Senhor, aos olhos do Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos pecar contra ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus, cura, Deus, o que for preciso ser curado, Deus, restaura, renova, transforma, Deus, cada vez mais nosso coração, nossa mente, Deus, que nós venhamos ter a mente cauterizada, a mente que seja diferente do mundo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos diferentes, nós não somos igual ao mundo, somos diferentes. Então nós viemos para transformar, para mudar o mundo, não conformar com as coisas do mundo. Então toque em cada um, Deus. O teu toque pode fazer tudo, Deus. Fazer mover, Deus, montanha, fazer tudo ser transformado. Através do teu haja, Deus, através do teu poder, Deus, continue nos usando, que nós sejamos boca de Deus aqui na terra, profeta, Deus, do Senhor Jesus Cristo, Deus, que venha a gente anunciar, falar do reino, até que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, hoje, ela vem se encontrando, lá na 1 Coríntios, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo que a gente vai ler vai ser o 11 e o versículo vai ser 27, tá? Que fala muito, da Santa Ceia, Vem dizendo assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice, ou deste cálice do Senhor indignamente, dependendo da versão da Bíblia, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, ou do Senhor Jesus Cristo, dependendo da versão conforme está na tua Bíblia. Essa mensagem, como eu falei, ela vem falando das dissensões na ceia do Senhor, que é o modo das pessoas de tomar a ceia, que muitos não tomam a ceia corretamente, e o modo de como é que celebra, tá, a Santa Ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, é algo de alegria, é algo de união, de comunhão entre os irmãos e Deus, a gente tem que celebrar não a morte, mas a ressurreição de Cristo, e ali também, a gente vem celebrando, o novo, do Novo Testamento, que é nesse Novo Testamento, o sangue de Jesus, porque naquela época eles não faziam no Velho Testamento Santa Ceia, ainda não celebrava, porque não tinha a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Eles faziam diferente, entendeu? Eles faziam era outra coisa, igual o apóstolo Paulo fazia, Jesus chegou a fazer circuncisão, mas depois que Jesus veio, acabou. Aí começou a viver pela graça, não pela lei, é diferente. Que a favor não mereceram, que Jesus não merecia. A gente não merece nada, Jesus não merecia morrer na cruz por nós, mas ele morreu por amor a mim e a você, a todos nós, até aqueles que estão em pecado aí,
né, debaixo do pecado, sendo escravo do mundo, fazendo as coisas erradas. Jesus morreu para todos, veio para todos. Então é motivo de alegria, é motivo de felicidade imensa, não de tristeza, né? Mas de alegria, porque Jesus, ele está vivo, ele não morreu, ele ressuscitou. Ele falou que ao terceiro dia ia ressuscitar. E ressuscitou, né? Glória a Deus, habita entre nós ele. Está aqui, né? Está em tudo que é lugar. Ele não pode manifestar, mas a presença dele, né, está em tudo que é lugar. Que a palavra só fala que ele está contemplando todas as coisas, entendeu? As coisas boas, as coisas ruins. Então ele está em tudo que é lugar. Ele é o único que consegue. Entendeu? Está em tudo que é lugar ao mesmo tempo, né? Só que a presença dele, entendeu? Só onde tem cristão, onde está a igreja, onde estão falando em nome dele, que a palavra do Senhor fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está ele. Então, se aqui tiver 2 ou 3 pessoas, ele já está aqui. Está aqui presente. Então é motivo de felicidade, alegria, da gente anunciar, né? Não a morte, como eu falei, mas a vida, a ressurreição de Cristo. Lembrar dele, que muita gente fala, né? Que a gente lembra ele, a gente lembra ele direto, né? Tem memória dele, entendeu? Tem memória dele. Se for isso, então todo dia estamos fazer Santa Ceia do Senhor, né? Se alegrando, porque todo dia não tem como a gente não lembrar dele, a gente lembra todo dia. Mas Jesus, eu não sei, mas muita gente, né, bota uma vez no mês, né, no primeiro, no segundo, no terceiro domingo, no último, porque na Bíblia não falava toda hora, entendeu? Que fazia Santa Ceia direto, não. Era ocasiões especiais, era momento. Então a gente acha que era o quê? Uma vez no mês, entendeu? E isso a gente já lembra dele diretamente. Mas isso é um momento, é a hora, né, da gente lembrar da ressurreição de Cristo, que Cristo ele vive, que Cristo ele vai vir, que a palavra do Senhor ela vem falando. Anunciai a morte do Senhor até que venha, porque ele anunciando a morte dele, entendeu? A morte dele na cruz, mas anunciar que ele vai vir buscar a igreja, vai nos buscar, vai vir nos ares, sobre as nuvens, buscar. Só a igreja foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então a Santa Ceia, né, um momento de muita felicidade, entendeu? Um momento de você estar ali, né, fazendo o que Jesus fazia com os discípulos. Até antes da morte dele, ele fez isso. Eu tenho comunhão com o irmão. Eu tenho comunhão com a igreja. Entendeu? Ele teve comunhão, que nós temos que ter comunhão. Só que aqui também vem falando, né, um modo de ceiar, porque igual aqui que muita gente ceia de qualquer jeito, de qualquer maneira. E já a palavra do Senhor, né, o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta, né, para a igreja de Corinto, os irmãos dele, ele também escreveu uma carta falando que na igreja tem que ter ordem e decência. Então não pode ser bagunça. Tem que ter a maneira certa de ceiar. Tem que ter a maneira certa de adorar a Deus, de fazer as coisas para Deus. Por quê? No versículo 27, porque qualquer que comer este pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Para ter isso daqui, né, o apóstolo Paulo falando, quem comer dignamente, né, será culpado, porque tem gente que faz isso nas igrejas. Pessoas que não têm entendimento, conhecimento, nem criança faz isso daí. Que a criança, no máximo que a gente dá é um pão, né, dá uma uva. Não dá o suco de uva, não dá o vinho igual algumas igrejas dão. Dá um pedaço de pão e uma uva, ou só um pedaço de pão para a criança comer. E até ali ele espera o momento certo para quando a igreja
os irmãos aqui tiver na hora da Santa Ceia, o Senhor falar, pode comer o pão, né? Que Jesus deu a graça, levantou o pão, né? Por isso os pastores, né, falam, quando for o cálice, levanta o copinho, ora, né, com força da graça ao Senhor, né, orar. Jesus talvez fazia isso. E depois bebia. Todo mundo bebia do suco junto, os irmãos na hora certa, juntinho. Não bebia um primeiro, outro depois, não. Tudo certinho. É a mesma coisa o pão. Levantava o pão, né? A gente crê nisso daí, que Jesus levantava, dava graça. Quero agradecer, orar. Quando a gente agradece a Deus, a gente fala obrigado, Deus. Mas é em oração. A gente ora agradecendo a Deus. Por tudo, por um livramento, por uma cura, por uma bênção que chegou, por um livramento, por um milagre, né? Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente, né, agradece, faz uma ação de graça agradecendo a Deus, um voto com Deus. Então, creio que Jesus fazia, né, dando graça, e todo mundo comia do pão. E as crianças, assim, porque não tem discernimento, não tem entendimento. As crianças pequeninas não são batizadas, são apresentadas. Isso é um modo certo, um modo que tem que ser unido, junto, fazendo as coisas perfeitas. Coisa não é tudo embaraçado, embolado, não, porque na igreja não pode ter dissensão, bagunça, não pode ter igreja dividida, não pode ser as coisas de qualquer jeito, tem que ser certa, correta, forma conforme Jesus falou, conforme a maneira de ser como um cristão. Casa limpa, casa arrumada, tudo organizado, não bagunçado. Se nas nossas casas a gente não faz isso, vai fazer na casa de Deus? Então é tudo perfeitinho. Tudo conforme Deus quer, Deus escolhe. Às vezes na hora, antes de tomar a Santa Ceia, tem, né, pastor, chega na hora, Deus toca e fala para trocar o cálice, trocar o copinho. Entendeu? E vai lá e faz, porque Deus falou, às vezes Deus muda na hora da palavra, às vezes a pessoa estuda para uma coisa, quando vai ler outra, Deus dá outra. Aí a gente tem que obedecer a Deus, ser obediente a Deus, porque sendo obediente gera benção. Então tem que fazer conforme Deus quer. Da forma certa, porque quem não obedecer, né, não ser obediente gera maldição, gera consequência, tá pecando contra Deus. E contra seu pastor, se for uma ordem do pastor, ser obediente. Passei abençoado. Então, as pessoas fazem sim, porque não era para ser, né? Não era para ter dissensão, né? Discussão, briga nas igrejas, fofoca, os outros falando mal de pastor, de irmãos. Mas tem, infelizmente, porque toda igreja tem problema. Não era, tem igreja que é dividida aí, não prospera, não procede. Não é de Deus, mas tem. Porque na igreja tem de tudo. Por isso falam que é um hospital, né? Porque ali a pessoa sai curada, transformada. A pessoa sai vazia, entra vazia e sai cheia. A pessoa, ela entra, sai diferente do que ela entrou. Sai transformada, mudada. Porque se não for mudada, não teve Cristo no coração. Não aceitou Cristo de verdade. A mesma coisa que é batizado nas águas. Muitos não mudam porque não aceitou a Cristo de verdade, não se entregou totalmente a Deus. Que aquele que aceita de todo o coração, igual o apóstolo Paulo era, a transformação ali, a outra pessoa, uma nova criatura, através de Cristo. Deus não faz a pessoa ser pior, faz a pessoa ser melhor. Uma pessoa que era ruim, ser uma pessoa boa. Toca no coração da pessoa, transforma. A pessoa não consegue ser a mesma coisa, não consegue viver no pecado. Aquele que foi lavado, né, lá da lama, não volta ao vômito, não volta onde tinha saído, não volta atrás, não olha para trás. O passado ficou para trás e tudo se fez novo, tudo se faz novo. A pessoa, a mente dela é para frente, não olha mais para trás pelo que houve, pelas coisas ruins, pelo passado ruim que era, não. Lembra das coisas só boas. Não lembra de coisa ruim. Coisa ruim não faz bem a um cristão, uma pessoa serva do Senhor. A gente tem que pensar coisa boa. Igual em Jesus Cristo. Igual a ceiar com Cristo. Muita gente não vai na ceia. Entendeu? E ali é um ato, né, muito respeitado. Um ato
cerimonial, um ato muito importante para todos. Que é ali que mostra se você tem comunhão mesmo. E antes de você fazer tudo isso, tem que estar preparado. Ou seja, se tiver pecado contra alguém ou contra algum irmão, peça perdão. Entendeu? Chega na pessoa e peça perdão. Antes de tomar Santa Ceia. Fez algo de errado, peça perdão a Deus. Tem igreja que a pessoa vai até lá na frente. Ah, traí minha esposa, vai lá na frente. Fala para a igreja toda. Eu acho que não precisa disso. A palavra do Senhor diz: pecou, tiver um ou duas pessoas com testemunho, já tá bom. Se tiver também, Deus está vendo. Você peça primeiro perdão a Deus, depois a pessoa que você pecou, fez alguma coisa de errado. Não precisa expor para a igreja toda saber, mas tem igreja que é assim. Meu irmão tem que ir lá na frente, no púlpito, falar o que pecou, pedir perdão. A igreja toda ficar sabendo o que ele fez de errado. Aí, dali, tem pastor que separa, entendeu? Deixa, dá um tempo, depois volta aquela pessoa que tem cargo, pega o cargo de volta, ou que era líder, alguma volta. Mas tem não. Tem outros que fica só num banco. A pessoa não volta. Tem pastor que afasta a pessoa da igreja. Não, mas isso... O pessoal pelo menos foi realista. Chegou e não tomou Santa Ceia por causa disso. Porque pecou, uns vai, né, toma, pedir perdão a Deus, vai, toma. Mas aí a gente tem que ver, porque a palavra do Senhor, que examinar a si mesmo o homem, entendeu? Depois comer o pão de Deus. Se está em pecado, não faz. Mas se não está, aí está livre, você pode. Tem pastor que não liga. Mas aí o pastor vai prestar conta com Deus. Quanto mais dado, é cobrado. Os pastores vai ser mais cobrado do que a gente, porque ele não tem. Ele já é cobrado por ele, mas pela igreja. Se tiver, né, fazendo coisa de errado, porque tem pastor que chega a qualquer membro, pode tomar Santa Ceia. Ele não conhece, a pessoa é do mundo, visitante, não sabe como é que... Ou não. E vai lá, bota lá para tomar Santa Ceia, entendeu? Isso que eles, né, na Bíblia a gente pode falar com bagunça. Qualquer pessoa tá com vontade, quer tomar Santa Ceia? Pode. Não é, tudo um preparo. Tem igreja que a pessoa para tomar Santa Ceia tem que ser batizado, tem que ser casado, não morar junto, mas casado no papel, não pode estar pecado. Gente, mas nós somos pecadores. Então, sim, a gente se arrepende, pede perdão a Deus e tudo. Mas você fazendo o mesmo pecado, o mesmo ato e querer tomar Santa Ceia, aí não. Aí tá errado. Não é eu que falo, mas é a Bíblia que fala. Mas tem gente que não liga. Ah, Jesus está vendo, pediu perdão, tá tudo certo, não. Outros têm a mente, entendeu? Pensa bem antes de fazer. Entendeu? Tem a igreja mais rígida, outras que são mais liberal. Então vai da consciência de cada um, tem que examinar a si mesmo. Será que eu vou fazer o certo, mano? Tem curso, a pessoa antes de ser batizada, né, ele faz um estudo, como fosse um estudo bíblico, estudo sobre a Santa Ceia, que é a ceia do Senhor, para depois, se for batizado nas águas, tomar a Santa Ceia. Casados, né, os casados, né, tem um estudo também antes de ser batizados, que umas igrejas